Fala galera, Flamengo e Cruzeiro fizeram um jogo bastante dinâmico, com boas chances criadas, mas ficaram no 0 a 0 nesta quinta-feira no Maracanã. Vamos acompanhar aí a análise dos comentaristas sobre este jogo. Boa tarde, gente boa! Começando agora o Globo Esporte sextou, hein? Não é aquela sexta-feira, podia ser uma sexta mais animada para a torcida do Flamengo, né? 0 a 0 com o Cruzeiro no Maracanã. Era o jogo mais esperado da rodada, o líder contra o terceiro. Mas o jogo foi bom. O jogo entregou, aliás, quase tudo. Só faltou o gol. Quando a fervura baixa e corpo e cabeça esfriam, são só colegas de profissão. Bons amigos numa resenha. Nem parece que minutos antes se espremeram em campo por cada centímetro do gramado. Foi empolgante, quente e muita gente viu. 72.585 presentes, maior público em jogos de clubes no novo Maracanã. Recorde do ano no futebol brasileiro. Olha que festa linda! É o Brasileirão na sua plenitude. Flamengo e Cruzeiro foi do tipo imprevisível. Mudou de direção, de mãos e de humor. Várias vezes. Expectativa e frustração passaram a noite juntas, sem grito de gol e com gosto de quero mais. Satisfeitos por ponto que obtuvimos, mas não felizes porque queremos os três. 2 de outubro de 2024. Felipe Luiz estreava como técnico do Flamengo num jogo decisivo. Era a semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians. 2 de outubro de 2025. Um ano depois, ele está ali, consolidado. Dessa vez é pelo Brasileiro. Uma partida com um jeitão de decisão. Acho que foi um prêmio viver um jogo desse nível hoje. Um jogo muito intenso, uma intensidade europeia e difícil. Difícil também é imaginar o 0 a 0 com Arrascaeta e Caio Jorge inseridos na história. Os principais goleadores do Brasileirão. Foram deles as melhores chances do primeiro tempo. Arrasca não alcançou por um tris a bola escorada do Samuel Lino. Arrascaeta se estica e a bola passa por ele. E cabeceou pertinho do gol do Cássio. Arrascaeta ganhando no jogo aéreo, cabeceou pro meio, pra dentro, ninguém fechou. Caio foi mais perigoso. O cruzamento veio limpo da esquerda. Caio bateu pro gol. Rossi, Christian, tira. Não finalizou bem. Lá vem Cruzeiro, lá vem William, chute cruzado. Caio! O atacante comprovou que a fase do Rossi anda iluminada. Contra a segunda melhor defesa do campeonato, Felipe Luiz abriu mão de Pedro. Preferiu ter Carrascal, Plata e Lino. Talentosos, velozes, surpreendentes. O Flamengo até teve controle, mas só. A gente é um time que gosta mais de ficar com a bola, eles é um time que sai mais na velocidade. Controlamos bem eles por momento, às vezes escaparam em alguma jogada. E foi um grande jogo. Doeu no corpo e nos nervos. Foram 10 cartões amarelos e um vermelho. O Cruzeiro perdeu o William, expulso na reta final da partida. Expulso o lateral do Cruzeiro aos 37 do segundo tempo. Jogo grande, valioso. Lino ganhou pelo alto e Cássio se agigantou. Cássio, tapa na bola, salvando o Cruzeiro. Que defesa do Cássio! Matheus Pereira não deixou por menos. Teve boa chance, mas parou em Rossi. Caio Jorge também. Tentativa de tabela, Caio Jorge bateu pro gol, Rossi! Caio Jorge chutando, defesa de Agostinho Rossi. Com Bruno Henrique, Luiz Araújo e Pedro, tentativa de abafa. Não vingou. Acreditávamos que poderíamos ganhar, fizemos um jogo para vencer, tivemos muitas chances, eles também tiveram as suas chances, um jogo muito aberto. Infelizmente, não conseguimos os pontos que precisávamos. Sempre é importante não perder e somar ponto. Ainda mais contra um rival direto. Nessa reta do ano, cada ponto é muito importante. É mais ou menos o que o Arrasca falou, né? Cada pontinho importa agora, né? Mostrando ali a tabela para vocês, dos 3 que lutam pelo título, o Flamengo segue na liderança com 3 pontos de vantagem, só que o Palmeiras tem um jogo a menos. Se ganhar, assume a liderança por causa do número de vitórias. Ficaria 17 a 16. Os próximos jogos dos 3, todos no domingo, são esses aí que você está vendo, Clássico São Paulo e Palmeiras, Bahia e Flamengo em Salvador, Cruzeiro e Sport no Mineirão. Falando sobre o Pedro, ontem só entrou aos 35 do segundo tempo, 15 minutinhos em campo, contando os acréscimos, e contra o Corinthians no domingo passado nem entrou, né? Você lembra que em julho tinha azedado a relação entre ele e o Felipe Luiz, agora, até onde a gente sabe, é só opção do técnico mesmo, e é prerrogativa aí do Felipe Luiz, né? Fica aí que daqui a pouco tem mais Flamengo, vou mostrar como foi o reencontro do Gabigol com a torcida no Maracanã, já te adianto, teve vaia.
Agora a gente vai ver os outros gols lá de Flamengo. Bora ver como foi o tão esperado reencontro, né, do ídolo Gabigol com a torcida do Flamengo no Maracanã. Agora um contra o outro. Gabigol. Gabi, Little Gabi. Não, Little Gabi não. Gabriel Barbosa. Amor ou ódio? Amor, é amor. Amor. O cara que fez 2 gols na final de 2019. Ídolo! Ainda? Ainda. Eu tenho um bebê de 1 ano e 8 meses que se chama Gabriel Henrique. Saiu do Flamengo, acabou o amor. Acabou o amor, mas também não chega a ser ódio. É mais desdém. O Gabigol passou que seja feliz em outro lugar. Gabigol achou que ele era maior que o Flamengo e o Flamengo colocou ele no lugar dele. Pra mim, ele no banco seria melhor. Deixei ele lá no banco lá. Assistir o jogo lá do banco lá, é melhor ele assistir. Com medo dele entrar em campo. Não é medo. Mas hoje é ele lá e a gente aqui. Infelizmente ele tá do outro lado. Primeiro termômetro da torcida. O time do Cruzeiro entrando em campo para aquecimento. Eu ali falando, o Gabigol já tinha passado voando. Zero manifestação dos rubro-negros. O torcedor ou não percebeu ou não deu muita importância. E o que aconteceu depois? O Chapolin rubro-negro chegou com um cartaz em que estava escrito: hoje não tem gol do Gabigol, e ficou mostrando para todo mundo. Se ele ama o clube, ele tem que ficar no clube. E aí o Gabigol entrou em campo. Torcida ainda sem dar muita bola. Cenário confortável para que ele se aproximasse do banco de reservas do Flamengo para falar com os ex-companheiros e até fazer o famoso cumprimento da fusão com o Bruno Henrique. O reencontro. O que você está sentindo nesse momento? Emoção, né? Porque a torcida tá fazendo uma festa linda, ele vai ver, creio que vai sentir saudade. Esse é o Washington. Você conheceu a história dele ontem, aqui no Globo Esporte. O nome da filha? Gabi de Gabigol. Ele é muito fã do Gabigol. Washington passou o primeiro tempo tenso, porque o Flamengo não fazia gol. Pelo menos o Gabi estava no banco de reservas e a chance dele fazer qualquer ação que machucasse o coração do torcedor naquele momento era baixíssima. E desde que o atacante deixou o Flamengo, as coisas mudaram por aqui. Ele é meu sósia, porque eu sou mais velho que ele. Eu nasci primeiro, então ele é meu sósia. No segundo tempo, o Gabi foi aquecer pertinho do Washington. Mas o torcedor manteve a compostura e não tietou o ídolo. Aos 41 do segundo tempo, finalmente, Gabigol entrou em campo. Gabi ficou uma vez impedido, tomou um rapa do parça Bruno Henrique e o melhor veio depois. Essa atuação meio comédia, meio drama, tudo junto para segurar a partida, já que o Cruzeiro naquela altura estava jogando com um homem a menos. E por fim deu um bico na bola para ganhar mais tempo. Ganhou também um cartão amarelo. E mesmo jogando pelo Cruzeiro, o atacante voltou a distribuir abraços nos jogadores do Flamengo. Eu nem vi ele entrando aí direito, nem tocou na bola, não fez nada. Nem entrevista deu. Ah, e ontem não teve gol do Gabigol. E esse empate do Flamengo contra o Cruzeiro bateu o recorde de público em jogos de clubes no novo Maracanã, depois da reforma para a Copa de 14. Repara só, Flamengo dono dos 6 maiores públicos neste novo Maracanã. Brincadeira não. Boa tarde, hein? Filipe Luiz, obviamente que ele planejou o jogo, e aí dentro disso de atacar o espaço, você ter o Plata, você ter Carrascal, você ter Samuel Lino, que também baixou fisicamente. A gente precisa ver os últimos 3 jogos do Samuel Lino, ele baixou um pouquinho a sua intensidade. Eu acho que fisicamente ele tá baixando um pouquinho o nível dele, até por conta de seleção, viagem, não chegou, não teve férias. Isso também conta, isso conta muito. E aí a intensidade dos jogos contra Estudiantes e os outros jogos que ele vem jogando, e faz a diferença isso. E aí o Filipe Luiz optou ontem por deixar o Pedro no banco. Mas muitas das vezes faltava esse cara dentro da área, por característica. Porque o Plata sai, Carrascal sai, Arrascaeta é um cara que sai, mas entra, pisa na área, mas não é um cara que fica ali perturbando os zagueiros. E aí o Cruzeiro, no início do jogo, sofreu um pouco com as movimentações, depois se acertou porque o centro do campo do Cruzeiro tomou conta do jogo na competitividade. Foi muito intenso. E aí o Cruzeiro, para mim, é um dos times do futebol brasileiro que mais chega rápido ao ataque, no seu contra-ataque, na sua transição, com o Matheus Pereira, com o seu toque de qualidade, e com o Caio Jorge. É um cara que consegue chegar muito rápido na área e finalizar, tanto que a gente viu finalizações no primeiro e no segundo tempo também, com contra-ataques. Então, eu acho que foi um jogo muito competitivo, intenso. Taticamente, as duas equipes, como o Praz falou, defensivamente sobrepôs o ataque, mas eu acho que o Filipe Luiz demorou um pouco a botar o Pedro. Eu acho que foram 7 minutos só. Até para tentar uma
outra maneira de buscar o gol. E aí, por isso que saiu desse 0-0. É um placar de final, 0-0, primeiro jogo. Se fosse o segundo jogo, as duas equipes iam ter que se soltar. Essa é uma discussão interessante do Pedro, né? Porque eu entendo e respeito a questão do treinador. E assim, eu sempre falo, futebol não tem uma maneira só de enxergar. Eu posso enxergar contra o meu adversário uma estratégia tática e a Ana pode enxergar outra e o Felipe outra. Não quer dizer que eu esteja certo ou ela errado, é questão de visão. Eu sempre uso o exemplo do Flamengo do Rodinei. Rodinei atacava muito. Defendia, óbvio, não ia ter como defender bem. Então ele tinha dificuldade para defender. Tu vai jogar contra o Flamengo, o que tu fazia? O Bastos vai botar um cara para explorar as costas do Rodinei. Tá certo? Tá certo? Na tua leitura de jogo, faz sentido. Eu já botaria o quê? Eu botaria um segundo homem para fechar a subida do Rodinei. Então é uma abordagem diferente. Qual que tá certo ou tá errado? Não tem. Não tem certo e errado. E a do Felipe é isso. Ele fez a leitura da linha alta do Cruzeiro, que ele poderia atacar com o Plata. Ok, faz o sentido. Mas eu acho que o jogo começa a te mostrar coisas que tu não pode ter uma ideia fixa e engessada, né? E assim, o Pedro já não jogou contra o Corinthians, eu pensei que era uma questão física, daí ele entrou aos 35 contra o Cruzeiro. Eu acho que em determinados momentos, óbvio, o cara constrói sua convicção, mas o Felipe vai ter que começar a tentar ser um pouco mais malhável. Porque se os outros estivessem resolvendo, fazendo 20 gols, que nem o Pedro faz, tudo bem. Mas não é isso que a gente está vendo. Foi o que aconteceu no Flamengo contra o Corinthians. Primeiro tempo, o Corinthians sobrepôs o Flamengo, atacando muito espaço, criando muita coisa. Aí no segundo tempo ele volta com um time diferente. Aí o Flamengo começa a ganhar dentro do jogo soluções, aí consegue virar o jogo. Tanto que o Luiz Araújo, que faz o gol, sai do banco. Sai do banco de reservas e faz o segundo gol. E ontem aconteceu isso, mas eu achei que ele demorou. Então. Demorou a entender o que estava acontecendo dentro do jogo. Porque o Cruzeiro jogou com linha alta, porque tem o Fabrício Bruno, que muitas das vezes ele joga em linha alta. Se você pegar no finalzinho do primeiro tempo ontem, o Arrascaeta sai numa bola e ele consegue recuperar. Mas, Basso, aí que tá. A questão de jogar com linha alta. Ele botou para atacar a linha, né? Mas tu tem vários jeitos de atacar a última linha. Tu pode atacar pelos lados. E atacando pelos lados, tu faz o quê? Tu aproveita o espaço dos laterais e tu sai do Fabrício Bruno, que é o mais rápido. Então, os extremos vão atacar em profundidade para ter esse ataque à linha alta. Mas o Fabrício Bruno vai ter que correr junto. O Fabrício Bruno correndo junto... Não tinha ninguém para acompanhar por dentro, ele né? abre, ele abre um espaço ali. Provavelmente o Pedro não conseguia acompanhar na velocidade. Mas aí o Pedro teria uma zona justamente proporcionada pelo ataque nas laterais. Então, assim, são maneiras de entender o jogo diferentes. Né? Eu ontem, assim, vendo o jogo, primeiro tempo... Eu entendi o que estava acontecendo e, assim, o Flamengo teve essa chance que a gente está vendo aí, teve a outra do Samuel Lino que ele tenta tocar Teve essa de cabeça do Arrascaeta, o Samuel Lino tenta tocar pro Arrascaeta, mas no segundo tempo eu já iniciaria com o Pedro. Porque muito disso que o Praz falou, você ataca o espaço pelo lado, tanto que ele pensa no Bruno Henrique pelo lado, né? Ele faz a substituição e bota o Bruno Henrique pelo lado, mas precisava de alguém dentro da zona de finalização até para perturbar Fabrício Bruno e Vidalba. Até para ter alguém ali. Isso aconteceu no jogo contra o Fluminense, que o Flamengo faz um gol no finalzinho com o Pedro, e aí o Fluminense estava com 3 zagueiros. E aí os 3 zagueiros tranquilos, porque não tinha ninguém para perturbar eles. São dinâmicas, né, cara? Perturbar eles, está ali pertinho. Se o Plata joga pelo lado direito de ataque e recebe em profundidade, o lateral esquerdo do Cruzeiro vai ter que correr para defender a profundidade. Só que o zagueiro do lado esquerdo, ele vai ter que vir para fazer a cobertura. E fazendo a cobertura, o que ele vai fazer? Vai abrir um buraco nas costas. Vai abrir um buraco. Então, mas ele vai acompanhar ele por dentro. Mas isso são estratégias, né? E você não gera dúvida, porque se você não tem o centroavante ali, o zagueiro, ele fica mais confortável para sair nessa cobertura. Porque por mais que você tenha a movimentação de um meia que pise na área, que eu acho que é um dos pontos fortes no meio campo do Flamengo, não necessariamente ele é um homem de área. Então você não gera nem a dúvida no adversário, você deixa ele confortável para tomar a melhor decisão, que é acompanhar o lateral, fechar as costas do lateral e usar a velocidade, que é o ponto forte do Fabrício Bruno. E, Ana, isso pode acontecer, né? Esse meia pode ocupar o espaço. O Arrascaeta tem feito muito bem isso, mas ele não é o centroavante. O Arrasca e o Carrascal, os dois podem ocupar espaço, e se no jogo isso estivesse acontecendo, ok, mas o problema é que não estava acontecendo. Eu fiz essa estratégia. Os 2 meias têm que pisar na área. Estão pisando, finalizaram, criaram chance. Beleza, eu não preciso pensar no Pedro. Mas a partir do momento que a coisa no jogo não se mostra eficiente, eu acho que tem que se criar alternativas. Não, e assim, o Carrascal fez um bom jogo na semana passada. No final de semana passada, né? Tanto jogo. Só que assim, se você for olhar as defesas, elas são completamente diferentes. O comportamento dos zagueiros é muito diferente. O comportamento da marcação do Cruzeiro com os volantes já coloca uma outra dificuldade. Por isso que, né, para mim, ontem, como disse o Praz, foi um jogo de estratégias defensivas. Então, para mim, eu acho que o Felipe demorou para mexer, acho que demorou para sentir. A gente tem falado muito isso aqui
aqui, né? Toda semana. É um treinador em evolução. Você vai vendo a evolução dele acontecer. E eu acho que ontem foi mais um dia que, assim, você não pode esperar acontecer, chegar no limite do tempo para fazer as alterações. Eu acho que faltou um pouco desse feeling ontem, quando o jogo precisou desse perfil de jogador. Eu tô até aqui recuperando o jogo de maio, o 2-1, uma das poucas derrotas do Felipe Luiz, né, no comando do Flamengo. Ou no jogo de ida, em maio, 2-1 pro O Cruzeiro tem uma situação interessante. Os três estão brigando pelo título, Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo, né? Cruzeiro e Flamengo já fizeram os 2 jogos. Sim. O Cruzeiro fez 4 pontos, o Flamengo fez 1. Palmeiras e Cruzeiro vão jogar de novo entre os jogos da Libertadores. O Palmeiras perdeu para o Cruzeiro, se não me engano, no primeiro turno. Então, o Cruzeiro já fez 3 contra o Palmeiras. Contra os adversários diretos, o Cruzeiro está em vantagem. E mesmo assim, ele tem jogos a mais e está atrás da classificação. Então, assim, quer dizer que no restante do campeonato, o Cruzeiro não teve a regularidade que Palmeiras e Flamengo tiveram. O Cruzeiro bateu muito de frente com as equipes da segunda parte da tabela, né? E isso vai ser muito determinante agora, a reta final, porque, embora tem times já, beleza, tá ali na dificuldade, não vai conseguir sair de zona de rebaixamento, mas tem muito jogador individualmente que está na zona de rebaixamento que ele começa a jogar para conseguir um time para o ano que vem. Para conseguir um time já logo na virada da janela. Então, tem jogador que começa a dar vida e é a hora que os times da zona de rebaixamento começam a tirar pontos dos times lá de cima. Eu lembro que o brasileiro do Corinthians de 17, o Corinthians passou o primeiro turno inteiro invicto, perdeu para o Vitória, que era um time que estava na zona de rebaixamento, porque você começa a remar para individualmente funcionar, já que coletivamente o time já não tem condições de pontuar, você começa a remar, e eu acho que quem vai definir o campeonato, os confrontos diretos, claro, são importantes, mas quem vai definir o campeonato são as pedras pequenas. Ana, lembrando de 2017, as pedras pequenas são sempre pedras no sapato, né? Ainda que pequenas. Ainda que pequenas. O Corinthians, fazia parte desse grupo, a gente perdeu para o Vitória, para o Atlético Goianiense e para a Ponte Preta. Foi isso aí. E aí fez com que o campeonato voltasse a ter... Se embolasse. E aí é onde que o Cruzeiro está pecando. O Cruzeiro, ele consegue, nesses jogos contra o Flamengo, contra o Palmeiras, ele consegue pontuar, consegue se manter ali, mas contra o Vasco perdeu ponto. Ceará perdeu Santos ponto. em casa. Santos Agora, em casa o Praz perdeu tocou ponto. num ponto interessante, que é uma discussão que eu tenho praticamente diariamente com o Lofredo. Porque a resistência do Felipe Luiz, inicialmente, ao Pedro, e depois a gente ficou sabendo que não era uma questão exatamente técnica, né? Era muito mais de comportamento, mas de qualquer maneira também defendida sob o ponto de Pedro não entrega a intensidade que o Flamengo do Felipe Luiz pede. E aí o argumento do Lofredo, e aí eu confesso a vocês que eu fico um pouco confusa, realmente. Como que um cara que precisa, às vezes, de 10 minutos para fazer um gol não entrega a intensidade? Mas daí a gente está analisando individualmente. Não pode analisar individualmente. Não pode. Porque ele é centroavante, ele vai fazer gol, óbvio. Então, assim, não pode... E a que custo ele faz gol? Às vezes não é tão óbvio, não. A gente vê um centroavante aí que estão... Mas a que custo do trabalho que tem que fazer o 10 sobrecarregado, que tem que fazer o 11, que tem que fazer o 7, que tem que fazer o volante sobrecarregado? Então, Cetinho e Felipe Luiz também. Sim. também. Para esse 9 fazer gol. Porque a gente viveu durante muito tempo isso. Não, o 9 não precisa marcar. Beleza. Aí o 10, o 5... se estropiam lá atrás e não conseguem jogar, não conseguem ser o craque. Por quê? Porque está fazendo função sobrecarregada que o 9 não faz. E hoje, com a idade que o Pedro tem, com a saúde que o Pedro tem, no clube que ele está, ele pode fazer. Só que aí entra a situação. Aí é o treinador que tem que resolver. Isso é convicção dele, né? Da intensidade do Pedro. Mas quem está jogando está entregando intensidade, mas não está entregando quantidade de gols. O Pedro não entrega intensidade, mas entrega gols. E aí o Felipe Luiz vai ter que equilibrar isso. Mas eu acho que agora o Pedro está entregando intensidade. Eu acho que foi escolha mesmo escolha para mim, escolha de jogo. Que não está mais passando por isso. Eu acho que não passa por isso eu mais. Acho que ainda tem alguma coisinha. Tem um negocinho ali, né? Tá esquisito. Vamos botar o Flamengo. O Flamengo empatou sem gols contra o Cruzeiro na noite desta quarta-feira no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o rubro-negro segue na liderança com 3 pontos de vantagem para o Palmeiras, que tem um jogo a menos. Após a partida, Felipe Luiz analisou o confronto e comentou a marca de 1 ano como treinador do Flamengo. 1 ano hoje, sensações incríveis do primeiro jogo. Desde então, cada vez mais emoções. Venho melhorando e estudando muito para continuar evoluindo. Não paramos de aprender neste trabalho. Estou muito feliz onde estou, por estar liderando este grupo. Foi um prêmio viver um jogo deste nível. Jogo altamente tático, estudado, muito tenso na intensidade europeia. De primeiro contra segundo até então. Altíssimo nível e a balança pode pender para os dois lados. Os desafios são diários. Todo dia se apresentam novos desafios, novas decisões, situações para resolver de formas diferentes. Situações tanto físicas, emocionais. Então é um trabalho onde eu ainda estou me conhecendo muito.
O que eu vivi na Libertadores no outro dia, eu nunca tinha vivido como jogador. Caso o Flamengo vencesse, iria abrir uma vantagem de 7 pontos para o Cruzeiro, mesmo com um jogo a menos. Com o empate, o rubro-negro permanece na liderança com 55 pontos, em 25 jogos. Na segunda colocação está o Palmeiras com 52 pontos, em 24 jogos. O Clube Mineiro ficou em terceiro com 51 pontos em 26 jogos. O Flamengo começou o jogo com Prata e Samuel Lino no ataque. Pedro e Bruno Henrique iniciaram entre os reservas. Felipe Luiz explicou por que escolheu jogar sem centroavante. Bom, primeiro, tudo vai em função do nosso plano de jogo, das características que eu acredito que a equipe precisa para vencer o jogo. Independente dos números, já falei isso, dos nomes, idade, isso não importa. Sempre é a opção que eu acredito. Eu, como treinador, que a equipe precisa e qual o caminho para vencer a partida. Nem sempre vou acertar. Às vezes eu acerto, às vezes erro. É normal do meu trabalho, mas sempre com as mesmas convicções. Com o Flamengo tendo dificuldade para criar oportunidades de gol no segundo tempo, Felipe Luiz fez a primeira substituição aos 17 minutos da etapa final. Tirou Samuel Lino e colocou Bruno Henrique em campo. Felipe Luiz considerou que o restante do time estava fazendo um bom jogo e por isso esperou para fazer mais mexidas no time.